Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe, para juntos examinarmos a sua santa e bendita palavra. Vamos hoje meditar a respeito do nome de Jesus. Está acontecendo bastante confusão, algumas confusões, dúvidas estão surgindo a respeito do nome de Jesus. Então, nós vamos ver pela palavra de Deus sobre o nome de Jesus. Veja aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, ou melhor, capítulo 3, o versículo 22 diz assim: Porque Moisés disse: O Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminado dentre o povo. E todos os profetas, desde Samuel, tantos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Veja só, Deus prometeu que dentre os irmãos dos hebreus, dos judeus, levantaria um profeta semelhante a Moisés. Deus falou isso através de Moisés. Moisés tirou um povo da escravidão para levar para uma terra prometida. Fez maravilhas, Deus através de Moisés fez maravilhas e sinais e prodígios. O profeta semelhante a Moisés é Jesus Cristo, que veio nos tirar da escravidão do pecado para levar para uma terra prometida, que é a Nova Jerusalém, que desce do céu ataviada como noiva, enfeitada, preparada, para aqueles que obedecem a Deus. Esse é o profeta semelhante a Moisés. E diz aqui: a ele ouvireis em tudo quanto vos disseres. Falou lá, Moisés falando, e depois todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também anunciaram esses dias deste novo profeta, Jesus Cristo. Veja no mesmo livro de Atos, capítulo 4, versículos 10 ao 12, diz assim: Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Esse é o nome acima de todos os nomes que se nomeia no céu, na terra, embaixo da terra. Não há outro nome em que há salvação, nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual nós podemos ser salvos. No capítulo 15 de Atos, no versículo 9 em diante, diz assim: E não fez diferença entre nós e vós, entre eles e nós, purificando seus corações. E depois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nós nem nossos pais pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, nós, está dizendo aqui os judeus, os hebreus, como eles também, os gentios. Então toda a multidão se calou. E Barnabé e Paulo contavam os sinais e prodígios que Deus havia feito por eles, por meio deles, entre os gentios. E aí tomou Tiago a palavra, disse: Varões irmãos, Simão relatou que primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Versículo 14. E com isso concordam as palavras dos profetas, como já estava dito antes. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído, levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o resto dos homens busque ao Senhor, e todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado, diz o Senhor, que faz todas essas coisas que são conhecidas desde a eternidade. Em todos os gentios sobre os quais o meu nome é invocado. Então, o que está acontecendo ultimamente? Muitas pessoas estão dizendo assim: olha, o nome de Jesus, na verdade, não é o nome certo dele. Ele, em hebraico não tem a letra J, ele não pode se chamar Jesus.
foi uma tradução do nome, nome não se traduz, realmente, nome não se traduz, mas, e aí, como que fica o nome? Aí a gente começa a ficar preocupado, mas, puxa vida, e aí agora, como é que faz? Mas está escrito aqui na Bíblia, mas essa tradução foi romanizada, é uma tradução que foi feita lá por pessoas que tinham interesse em desviar a verdade dos gentios, os judeus, os maçoretas, 73 judeus que traduziram, eles não colocaram o nome que é YHWH, não traduziram o nome corretamente, o nome seria Yahvé, Jeová, e o nome de Cristo seria Yahushua ou Yau, que seria o nome essa tradução de YHWH, Yau, e Jesus seria Yahusha, Yeshua, Yehoshua, Yahoshua, e aí causa uma confusão, as pessoas ficam aturdidas, e agora, como é que faz? Veja bem, aqui a promessa de Deus é que Ele nos mandaria um profeta semelhante a Moisés. O profeta semelhante a Moisés, nós conhecemos pelo nome de Jesus. Jesus, o ungido, o Messias, o Cristo. Messias, Cristo, ungido, é a mesma coisa. Messias não é nome, Cristo não é nome e ungido não é nome. Jesus seria o nome. Mas não tem a letra J. Para mim não interessa. Para Deus, Ele sabe que nós fomos ensinados e Ele sabe exatamente como nós cremos, estamos obedecendo. E se Ele permitiu que assim fosse escrito, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir, nós somos salvos pelo nome de Jesus, um povo para o seu nome, e nós conhecemos Ele pelo nome de Jesus. Amanhã, se houver um desejo do Pai, de Deus, de que conheçamos o seu Filho por outro nome, Ele vai nos mostrar. Mas já está mostrando. Não está. Os próprios judeus não entendem exatamente a pronúncia do nome de Deus lá. Moisés perguntou, quem que está me mandando? Se me perguntarem qual Deus que me mandou, que eu digo? Lá está dizendo assim, diga que eu sou o que sou, o eu sou me mandou a voz. E essa tradução de eu sou seria Yahvé, ou Jeová, ou Javé, ou Jeová, ou algum outro nome, Yau. Mas qual é a tradução certa? Nós não sabemos. Então, para que não venha dúvida nos nossos corações, que o inimigo quer trazer dúvida, porque onde tem dúvida não tem fé. Ele quer que você fique perturbado, preocupado. Não vamos desprezar esses nomes. Javé, Jeová, Yeshua, Yahoshua, Yehoshua, seja como for que a pessoa entender, amém, Deus te abençoe, você siga em frente, fique firme na tua fé, não se deixe abalar, mas eu vou continuar orando ao Senhor Jesus, meu Salvador, o que morreu por mim, mas o nome dele certo não é Yeshua, Yahoshua, Yehoshua. Muito bem, Deus te abençoe, eu não tenho esse entendimento, eu não sou hebreu. A promessa é de que Deus levantaria um judeu, um hebreu, um profeta hebreu semelhante a Moisés, e levantou, é Jesus Cristo. Para mim se chama Jesus. E nós olhamos lá na Antiga Aliança, no chamado Velho Testamento, nós vemos que José foi vendido pelos irmãos, como Jesus também foi vendido por 30 moedas. José foi vendido pelos irmãos, foi vendido e depois ele foi ser o segundo no reino do Egito. E Cristo é o segundo, porque acima de Cristo tem Deus. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem, o homem o cabeça da mulher. O segundo neste reino celestial é Cristo. Então, José era a semelhança de Cristo, só que lá no Egito, o faraó colocou um outro nome em José. José não se chamava José no Egito, ele se chamava Zafenat Paneia, que significa, na língua egípcia, naquele tempo, segundo as traduções até históricas, Salvador do mundo. Salvador do mundo. E Cristo é o quê? Salvador do mundo. Então eu posso chamar Cristo de meu Senhor, meu Salvador, Filho de Deus, unigênito de Deus. Posso chamar de Mestre, Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus o ungido.
porque Jesus foi o nome que foi dado aqui entre os gentios, como foi dado para José entre os egípcios, um nome diferente para José. Para nós aqui também foi dado um nome diferente para Jesus. Na língua hebraica não tem a letra J. E as traduções antigas do Novo Testamento se falava Iesu ou Iesus, que seria a letra Y, H, W, H, Iesu. Mas depois foi aportuguesado para Jesus, e está escrito na minha Bíblia, Jesus Cristo, o Nazareno, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esse estação diante de vós. Não é Jesus, mas aqui não está dizendo que é só pelo nome, está dizendo que Jesus, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, esse Jesus Cristo que nós conhecemos é o Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, ele morreu crucificado por nós, e a quem Deus ressuscitou dos mortos, Deus ressuscitou este homem dos mortos, em nome desse é que esse estação diante de vós, e eu conheço ele, não pelo nome de Yeshua ou Yehoshua, que quem assim conhece, quem assim entende, quem é judeu e vai servir a Jesus Cristo e sabe exatamente o nome, que obedeça, porque quando os irmãos de José chegaram até ele e o abraçaram e o reconheceram, não chamaram de José, de Zafenate Paneia, chamaram de José. Mas os irmãos carnais de José, nós somos comprados dentre os gentios. Nós somos chamados porque o povo judeu rejeitou o Evangelho. E no nosso meio, este Jesus, assim como José, recebeu outro nome. E eu creio nesse nome. É o nome acima de todos os nomes. Para nós, sim, é o nome acima de todos os nomes. Quando José passava lá, que todo mundo tinha que se dobrar a José, era o segundo, acima até da mulher do faraó. Quando José passava e o povo se dobrava, não se dobrava a José, se dobrava a Zafenate Paneia, se dobrava ao Salvador do mundo. Assim nós também nos dobramos, nos humilhamos, a Ele clamamos, dele buscamos o alimento. É assim que nós vamos seguir a nossa vida adiante, crendo em Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, aquele que nos redime, aquele que nos salva. Não vamos deixar que venham dúvidas nos nossos corações, porque Deus tem um povo escolhido para o seu nome, um povo dentre os gentios, escolhido para glorificar o seu nome. Em Mateus capítulo 12, versículos 18 ao 21, diz assim: Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. E no seu nome os gentios esperarão. Esse quem faz todas essas coisas é Jesus Cristo. Nós não temos dúvida, não podemos nos deixar levar. Alguém quer adorar Yeshua, Yehoshua, Iau, Yausha. Amém. Deus te abençoe. Vá em frente, que a glória do Senhor esteja sobre a tua vida. O meu Jesus te abençoe, e o teu Yeshua, Yahushua me abençoe. Vamos servir esse mesmo Deus, a um só Deus, um só Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Efésios capítulo 1, do versículo 16 em diante, para encerrar, eu vou ler apenas alguns versículos, diz assim: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento espírito de sabedoria e revelação. E qual sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo à sua direita, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Amém. Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Que Deus abençoe você, querido irmão, querida irmã, que possamos permanecer firmes e fiéis a esse Salvador, a esse que entregou sua vida por nós, a esse Salvador do mundo, a esse cujo nome é acima de todos os nomes, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.